Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A viva proclamará só teu nome. Vamos chegando aí, galera. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Vamos chegando aí, pessoal. Muito boa noite. Vamos chegando aí, pessoal. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o rei, vem sobre nós. Espírito, Já tem alguém online aí, pastor? Não. Ainda não? avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina, Jesus, toma o teu lugar, vem transformar tudo ao teu falar. Vidas, famílias, nação se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Vamos lá, galera. Vamos chegando. Vamos começar aqui a função. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reininho, teu reino é justiça. Então tá, galera. Quem tá por aí, tem alguém já? A Pamela. Boa noite, uma Pamela. Vamos começando então o nosso encontro dessa noite. Só teu nome, Salvador, vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas Vamos lá, então. nossa igreja e cidade. Pessoal, muito boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu sair, deixa eu tirar daqui, peraí. Deu. Hoje nós vamos dar sequência aqui na Constituição do Rei. Boa noite para quem está aí nos assistindo hoje. Vai assistir nesse dia 19 de novembro, ou vai assistir em algum outro momento, ou vai assistir pelo YouTube. No Facebook vai ficar 30 dias e depois essa semana mesmo já vai para o canal do YouTube. Se você tem interesse em saber mais sobre o Reino de Deus, procure a nossa página no YouTube. Eu vou colocar depois nos comentários aí. Eu vou colocar um dos vídeos de um dos episódios para você. Daí, por esse episódio, você pode entrar lá e pode encontrar todos os outros. Nós estamos hoje no 14º episódio, nós estamos falando do Reino de Deus, estamos falando de uma forma simples, de uma forma clara, de maneira que você possa ouvir e você possa entender e você possa compreender o que é o Reino de Deus. Bom, nós começamos já alguns episódios a falar sobre a constituição do Reino de Deus. Jesus anunciou a constituição do reino no Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus.
Nós vimos a primeira parte, que era sobre a natureza do povo do reino, e hoje nós vamos continuar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16. Hoje nós vamos seguir no capítulo 5, verso 13 ao 16, e hoje já encerramos então a parte sobre a natureza do povo do reino, sobre como é a vida do povo do reino em sociedade, nos relacionamentos interpessoais, enfim. Agora nós vamos entrar numa outra etapa. Essa etapa fala da influência do povo do reino. Desse povo que vive essas bem-aventuranças que a gente viu por 3 semanas seguidas. Então vamos começar lendo no Evangelho de Mateus. A gente vai ler nessa versão, na nova tradução da linguagem de hoje, e vamos ler na linguagem, na versão atualizada. Hoje nós vamos falar do sal e a luz, que se trata então da influência do povo do reino. Eu vou ler os versos 13 ao 16, primeiro numa versão, e depois na seguinte. Se você nos acompanhar até o final, no final do nosso encontro a gente vai estar orando, a gente vai estar fazendo uma intercessão, vamos estar fazendo um clamor diante do Senhor, e seria muito bom se você pudesse ficar conosco até o final. Então diz assim, ó: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Desculpa, gente. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Essa é na linguagem da tradução, a tradução da linguagem de hoje, tá? Eu quero ler agora na atualizada. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, nós temos 4 versículos. Jesus está falando em parábolas. O que é parábola? A parábola, Jesus pega situações do dia a dia, situações do cotidiano, ele toma essas coisas para facilitar o entendimento de coisas espirituais. Então, quando ele diz vós sois o sal da terra, ele não está dizendo que a gente é um torrão de sal. Ele não está dizendo que a gente é um bico de luz, alguma coisa que gera luz. Como quando ele falou que ele era o pão que desceu do céu, ele não é um amontoado de farinha e outras coisas. Como quando ele diz eu sou o caminho, ele não é uma estrada. Então ele toma essas palavras, esses termos, para nos ensinar coisas de profundidade espiritual. E ele vai usar aqui, muitas coisas, muitas palavras que vão nos levar assim a um profundo entendimento do que ele quer dizer. Então ele tem o sal da terra, a luz do mundo, o sal que não tem sabor, por que ele é lançado fora e o que significa ser lançado fora. Aí da luz do mundo, ele fala de uma cidade edificada, mas depois ele já fala de uma luz que ilumina todos que estão em casa.
Aí ele coloca aqui um alqueire. Alqueire. Me diga o que é alqueire aí, por favor, porque alqueire não tem nada a ver com alguma coisa que se tem em casa. Não se usa normalmente em casa o tal do alqueire. Então, se você souber o que é, me responda aí o que é o alqueire. Tá? Então, ele fala de alqueire, ele fala de iluminar quem está em casa, ele fala de boas obras, enfim, ele coloca muitas informações nesses 4 versículos. E eu vou procurar facilitar para você o entendimento desses 4 versículos, para você compreender o que Jesus está falando, tá? Então, esse povo do reino, essa parte que nós vamos estudar, ela fala da influência, ou seja, você que é filho do reino, que é um cidadão do reino, que é um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que Deus está, através do fruto do Espírito, trabalhando sobre o teu caráter, trabalhando sobre a tua vida. De alguma forma, você que é esse filho de Deus e que é um cidadão do reino, por que assim vamos dizer, você foi salvo, tá? Por que já não termina logo, já vai para a glória, já deu? Não, nós permanecemos na terra por um motivo. Nós precisamos permanecer na terra para promover e para produzir influência sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então é disso que fala. Você é alguém que permaneceu na terra para você influenciar outras pessoas. E aqui já vai a primeira reflexão. Você é alguém que influencia os outros, que ajuda os outros a se encontrar no caminho. Você é alguém que tem uma palavra importante para as pessoas que estão à sua volta. Ou você é alguém influenciável, que as pessoas falam para você, e aí você não tem uma opinião firme sobre a sua fé, e aí, na verdade, você não influencia ninguém. Então, se nós permanecemos aqui na Terra, nós permanecemos aqui para influenciar a sociedade, para influenciar a família, para influenciar os colegas de trabalho, para influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E esse influenciar não é que a gente tem um discurso. Não, o apóstolo Pedro diz que nós temos que ganhar pessoas quando elas observam o nosso procedimento, a nossa conduta. E vendo a nossa conduta, essas pessoas têm o desejo de também buscar ao Senhor. Então a primeira coisa é isso. Nós estamos aqui na terra para influenciar. Mas vamos lá. Agora, Jesus ele vai falar de 2 coisas que são completamente distintas, tá? Ele vai falar do sal da terra, a terra, e depois ele vai falar da luz do mundo. Então, não são a mesma coisa. A terra e o mundo são coisas bem diferentes uma da outra, tá? Vamos ver aqui como é que eu posso começar aqui para facilitar para você. Qual é a função desse sal? Então Jesus disse assim, ó, vós sois o sal da terra. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó, vós sois o sal da terra. Jesus está se referindo a um indivíduo ou a um grupo de pessoas? Me responda aí, por favor. Jesus está se referindo a um indivíduo ou a um grupo de pessoas? E coloque aí a sua opinião. Ele diz, vós sois o sal da terra. É um indivíduo ou é um grupo de pessoas? Vamos lá, me respondam aí, por favor. Não me deixem sozinho. Não me abandone. Nos 2 versículos ele começa dizendo isso. Vós sois o sal da terra. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Pamela diz, um grupo. Um grupo? Quem mais? Tem mais alguém aí com a linda Pamela? Da irmã Pamela? Para responder? Mas quem mais? Alguém tá? Deu boa noite aí? Alguém mais? Sim, a Dalila está com nós. A Dalila. Oração pro Encontrei pai e ela pra hoje. mãe. Amém. A Regina. Boa noite, irmã Regina. A Nara. Boa noite, Munhoz, Nara. A
Camila Machado. Boa noite, Camila. É isso aí, por enquanto. E alguém, além da Pâmela, arriscou uma resposta? Vós sois. E aí, minha Pâmela colocou? Um grupo. Um grupo. Muito bem, irmã Pâmela. A senhora está certa, como diria naquele programa, certa resposta. Olha só. Quando a gente estudou português, lá na escola, a gente aprendeu sobre as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Vocês lembram? Eu, tu, ele. É no singular. Nós, vós, eles. É no plural. Então Jesus, ele coloca aqui, vós sois. Ele está se dirigindo no plural. Ele está se dirigindo a um grupo. Mas a gente vai perceber que ele diz assim, ó, vós sois o sal. Vós sois a luz. Ele está falando o quê? Que nós, a igreja, o grupo, a congregação, aquele número de irmãos que congregam num determinado lugar, quando esse grupo junto manifesta o reino de Deus, juntos eles são o sal da terra. Juntos eles são a luz do mundo. A congregação. Você sabe que lá no livro de Apocalipse, Jesus, ele diz assim para João, escreve para a igreja que está em tal lugar. Ele não cita grupos separados. Por quê? Vamos lembrar. Na época de João, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, não existiam o povo do caminho, os seguidores do caminho, os cidadãos do reino, aqueles que seguiam a Jesus, eles não tinham um templo para se reunir. Eles se reuniam ou era nas sinagogas, ou então em casas. E eram várias casas que eles se reuniam, e quando precisava reunir o grupo assim todo, então eles se reuniam ou numa caverna, ou no deserto, ou na sinagoga. Entendeu? Então Jesus diz, a igreja. Para Jesus, nós estamos aqui em São Gabriel, na região da fronteira. Para Jesus, hoje São Gabriel tem mais de 150 locais de culto, 150 pontos de pregação, 150 lugares onde as pessoas podem ir congregar. Mas quando Jesus se dirige a São Gabriel, e quando Jesus olha para São Gabriel, ele não diz assim, a igreja do Ministério Aviva, a igreja da Batista, a igreja... Não, ele vê o todo, e o todo é uma única igreja. Porque nós todos somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E esses grupos, da mesma maneira que se reuniam em casas, hoje se reúnem em várias congregações, umas pequenas, outras maiores, mas é tudo uma única igreja. Então cada grupo, como disse a irmã Pâmela, cada grupo junto, reunido, amando ao Senhor, adorando ao Senhor, manifestando o reino de Deus, cada grupo desses forma a luz ou forma o sal da terra. Amém? Até aqui tá bom? Tá, não tá difícil de entender. Tá, aí nós vamos ver. Jesus ele fala aqui, ó, acerca do sal e da luz, não são indivíduos, tá? Então são grupos, tá? E aí depois no outro ele diz assim, ó, uma cidade. Ele fala de uma cidade. Ele diz assim, ó, no verso 14, vocês são a luz para o mundo, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Na versão atualizada diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você já viajou de noite, a gente algumas vezes precisou vir de Porto Alegre, quando visitou familiares ou alguma viagem de trabalho, à noite,
E quando a gente vem à noite para cá, para São Gabriel, e a gente vai chegar, por exemplo, ali em Vila Nova do Sul, que é uma subida, de longe a gente enxerga as luzes da cidade. Jesus está dizendo, é impossível esconder as luzes de uma cidade edificada sobre o monte. Então nós, a igreja, somos uma cidade edificada sobre o monte. É impossível esconder a luz de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Impossível esconder que nós estamos edificados em Cristo. Tá ok? Vamos seguindo mais aqui. Vamos ver aqui. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz. São tudo no nosso plural. Vamos lá. A terra e o mundo. A terra e o mundo. A terra foi criada por quem? Por Deus. Por Deus. E quem criou o mundo? Então, a terra, a diferença que há entre a terra e o mundo, que são termos no sinônimo, não são termos que têm o mesmo significado, porque a terra foi criada por Deus. E o que entrou por meio de corrupção, por meio do pecado do homem, é o mundo. Você lembra que alguns episódios atrás a gente falou que Jesus diz o mundo jaz no maligno. Acho que foi semana passada, não foi, pastora? Acho que foi. O mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema. O mundo é um conjunto de sistemas corrompidos por Satanás. Então, primeiro, Jesus diz que nós somos o sal da terra, e depois ele diz que nós somos a luz do mundo, ou para o mundo. Então, a terra que foi criada por Deus, e para essa terra que foi criada por Deus, o povo do reino é sal. O povo do reino é sal, ou o povo da cruz é sal. Para o mundo que foi corrompido por Satanás, o povo do reino é luz. Você está entendendo? A terra que foi criada por Deus, a gente é sal. O mundo que foi corrompido por Satanás e que jaz no maligno, nós somos a luz. Então agora vamos separar essas coisas aqui para a gente entrar no assunto. Ser o sal da terra. Por que ele diz que nós somos o sal da terra? Nós somos o sal da terra. Qual é a função do sal? A gente já teve uma ocasião, uma experiência, a gente comprou um sal um dia no mercado, e aquele sal, pensa num sal que era ruim, aquele sal não dava sabor de jeito nenhum. A gente tinha que colocar muita quantidade para parecer o sabor do sal. Então é um sal que perdeu o sabor. Então, qual é a função do sal? Matar e eliminar os germes da corrupção. Essa é a função do sal. Então, por que a gente... Quem é não é tão novo, deve lembrar que uma época no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi um grande produtor de charque. Vocês lembram? Inclusive a guerra farroupilha, ela aconteceu por causa do charque, da produção de charque. E não existia forma de armazenar a carne, de guardar a carne, que não fosse usando sal. Então eles matavam ali o gado e salgavam a carne, preparavam o charque. Em alguns lugares eles chamam de carne de sol. E aí essa carne era preservada. O sal eliminava os germes e ela protegia a carne, protegia aquele produto. Por que Jesus disse que nós somos o sal da terra? O que isso significa? Que nós precisamos exercer influência sobre a terra criada por Deus para preservá-la em sua condição original. O desejo de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que a terra retorne à sua condição original, antes da queda do homem.
Então, para que ele mantém a sua igreja na terra? Para que esse povo do Senhor, esse povo do reino, possa matar, eliminar da terra os germes da corrupção. Isso está ali em Mateus 5,13. Nós estamos aqui para preservar a terra na condição original. A Pamela disse assim, pra mim tá travando pra mais alguém, aqui não tá travando. Não, aqui tá bom. Alguém mais está travando? Tá perfeito aqui. Alguém mais responde aí se está travando? Vamos ver se alguém mais vai responder. A terra que foi criada por Deus, ela tornou-se caída por causa do pecado. Então, ela se tornou podre, corrompida. A terra foi corrompida pelo pecado. Então, Deus permite que nós, o povo do reino, a gente fique aqui na terra para eliminar essa podridão do pecado. O que isso quer dizer? Assim, a grosso modo, assim, ó, bem simples. Você conheceu a Jesus, você creu no Senhor Jesus, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro para não ser igual às pessoas que não creem no Senhor, ou como a gente diz, como as pessoas que estão no mundo. A gente está aqui na terra para não ser igual às outras pessoas. Nós estamos com a Regina, tá bom. Camila, que não. Mara, que tá bom. A irmã Camila e a irmã Pamela estão no mesmo lugar? Não sei, né? As duas tá ruim? Tá travando pra Pamela, mas não sei se elas estão no mesmo lugar. E pra Camila também? Deixa eu ver. Aqui não. Então, na Camila tá bem, então. Tá. Pamela, algum problema aí na tua conexão, tá? Então, a igreja está aqui para ela eliminar essa podridão do pecado. Há um tempo atrás, e há bastante tempo, a igreja cristã, a igreja que segue a Jesus, ela mais ou menos ditava, assim, um padrão de moral, de respeito, de conduta. Mas hoje, infelizmente, não é mais assim. Hoje, às vezes, é complicado. Alguém dizer, eu sou evangélico, mas aí você olha, é a mesma coisa, como se não fosse e tal. Mas nós estamos aqui para ser o sal da terra, para influenciar esse povo da terra e eliminar essa podridão de pecado que existe na terra. A gente não foi criado para ser igual, a gente não foi chamado para ser igual, tá? O que mais? Vamos lá. Sobre o sal da terra. Então, por natureza, o sal é um elemento que mata os germes da corrupção e os elimina. Então, por isso, mediante a sua função de matar e preservar, o sal devolve à terra a sua condição original. O sabor. De sabor. Ou preserva na sua condição original. Então, o que significa? Que você, ao conviver com você, o que eu vou fazer? Eu não sou igual ao fulano lá. Eu sou o Fernando. Eu sou o filho de Deus. Mas o outro quer fazer isso. Mas o outro é o outro. Você não é o outro. Você é um filho de Deus. E você foi chamado para influenciar, não para ser influenciado. Tá difícil de entender, pastor? Não? Não. Tá? Então a função do sal é preservar o que Deus criou. Toda a terra está cada vez mais se tornando estragada. Então assim a nossa função é influenciar essa terra corrupta e corrompida. As pessoas do reino dos céus são um elemento que preserva de ser completamente estragada. Você está entendendo? É como se você pegar uma carne aqui, você enche de sal esse pedaço, uma parte, outra parte não. Essa parte que não está salgada, ela vai acabar estragando. Esse estragar, esse apodrecer se chama corromper. Onde tem sal não vai corromper. E é mais ou menos isso aí. Tu é uma ilha no meio do deserto, tu é um oásis, tu é o sal.
e a tua função é preservar aquilo de acordo com o querer de Deus. Mas Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele diz aqui, se o sal perde o sabor, ele não serve para mais nada. E ele termina dizendo, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. O povo de Deus, o povo do reino, o sal insípido, eu hoje estou falando o dia inteiro sal insípido, o sal que perde o sabor, o sal que não tem sabor, o sal que não cumpre a sua função, que não salga, o sal que não salga, não serve para nada. Para que serve para o Brasil ter mais de 30% da população, que são milhares de pessoas, 30% da população de evangélicos? Para que serve isso? Qual é o nível de influência desse povo todo na sociedade onde ele está inserido? Servem para quê? Para eleger um deputado, para eleger um vereador, para eleger um senador? Serve para que esse povo, afinal? Se não está influenciando a sociedade, se os níveis de violência não diminuem, embora aumente o número de pessoas que se digam evangélicas, embora aumente o número de pessoas que professam crer em Deus, crer em uma coisa, obedecer a outra, amém, mas vamos lá. O que serve isso? Não está servindo para nada. E aí, se o sal se torna insípido, se o sal não tem função, se o sal ele perde a sua função, se você é um filho de Deus, mas você não tem ali aqueles requisitos que a gente viu nas bem-aventuranças, né? Todas aquelas coisas que a gente viu por 3 semanas e que não adianta nem eu citar agora, que eu vou ter que fazer uma volta grande. Então, se nós, igreja, perdemos a função salgadora, alguma coisa está errada. E ela não está errada no mundo, ela está errada em nós, igreja. Em nós, a igreja. E Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele diz, se não funciona, se não presta, ele diz, será lançado fora. Sim, é como uma dona de casa, né? Tá ali com sal que não está salgando, não presta. Tu na mesma hora põe fora. Tem que pôr fora. Agora, o que significa isso aqui, ó? É jogado fora. Por favor, me ajudem aí, me deem a opinião de vocês. O que Jesus quer dizer quando ele fala é lançado fora? O que significa isso? Me respondam aí, o que significa ser lançado fora? O que você acha que é, né? O que você entende que seja? Já entendeu o que é o sal? Já entendeu que o sal tem que salgar. Se o sal não salga, se a igreja perde a sua função salgadora de influenciar a terra e de preservar as coisas da corrupção e não está cumprindo esse dever, essa função para a qual Deus nos deixou aqui na terra, o que significa ser lançado fora? Respondam aí que o tempo está voando, minha gente, eu preciso seguir outro pedaço. A Sandra Mara está pedindo oração por ela e pela família também. Amém. Alguém respondeu aí, pastora, o que significa ser lançado fora? Não, mas por enquanto não. Me ajudem, por favor, me respondam. O que significa ser lançado fora e pisado pelos homens? Meu Deus. Lançado fora e pisado pelos homens. Enquanto você me responde aí, ó, Lucas 14, 34 e 35. Lucas 14, 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo,
lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa ser lançado fora? Alguém respondeu? A Nara respondeu, Munhoz, ele tira a pessoa da presença dele. Que mais? Só ela respondeu? Só ela riscou uma resposta? Só ela respondeu. Vamos lá. Jesus, ele várias vezes, nas bem-aventuranças, Jesus várias vezes falava da recompensa que aconteceria no reino dos céus. Vocês lembram? Porque deles é o reino dos céus, porque eles serão herdeiros dos céus, enfim. E toda vez que Jesus fala em reino dos céus, e às vezes alguém pensa que Jesus está falando de salvação e Jesus está falando de reino. Tá? Gente, domingo eu trouxe a palavra, eu falei sobre salvar a alma, sobre perder a alma, e perder a alma não significa perdição, de perder a salvação, e é mais ou menos isso aqui, ó. O ser lançado fora significa que quem vai chegar lá, Jesus está se referindo à igreja, tá ok? Amém? Amém, pastor? Amém. Jesus está se referindo à igreja. A igreja que vai se apresentar diante do Senhor e que vai passar pelo tribunal de Cristo e que for aprovada pelos critérios que o Senhor vai medir, vai pesar, vai procurar nessas pessoas, essas pessoas que forem aprovadas pelo Senhor, elas entrarão com o Senhor para governar no reino dos céus, que se refere ao governo milenar, ao milênio. Então, ser lançado para fora significa que essa pessoa, que esse sal, que esse grupo, que não influencia coisa nenhuma, que não cumpre a sua função de preservar da corrupção, de eliminar a corrupção, e que, portanto, não está, como diz o meu pai, não fede, não cheira, não serve para nada, ou como a pastora acabou de dizer, o sal não presta, tem que botar fora mesmo, porque não adianta para nada, você coloca e não serve. Quando Jesus diz ser lançado fora ou para fora, ele está dizendo, este sal insípido não entra no reino dos céus, não entra no milênio. Ele vai ficar à parte para ser tratado pelo Senhor. Amém? Amém. Então tá. Entenderam toda a parte do sal? O sal insípido, função do sal de preservar e tal. E ser pisado pelos homens, ser tratado como uma poeira inútil. Misericórdia. Agora vamos à luz do mundo. Luz do mundo. A função da luz é resplandecer. A função da lâmpada, porque ele fala que nós somos a luz do mundo e depois ele diz que a gente é a lâmpada que está no candeeiro, tá? Então nós temos duas coisas. A função da luz é resplandecer e o da lâmpada é iluminar os que estão nas trevas, tá? Então, para o mundo de trevas, o mundo agora, a terra foi criada por Deus e se tornou caída e corrompida. O mundo é esse sistema, aglomerado de sistemas que governa todas as coisas e nossa vida está totalmente envolvida nesse sistema. E esse sistema foi criado por Satanás. O primeiro homem a criar um sistema foi Nimrod, lá no tempo da Torre de Babel. Ele era o caçador de homens, o primeiro homem que dominou sobre outros homens. E ele é chamado caçador de almas, ele era o caçador de homens, está lá no livro de Gênesis. Nimrod foi o primeiro homem que criou um sistema de governo. Porque o que é a função do sistema? Qual é a questão do sistema? São poucos homens que governam sobre muitos homens. Então nós temos um sistema financeiro, poucos homens governam sobre todo o sistema financeiro. Temos um sistema de saúde, poucas pessoas governam sobre todo o sistema de saúde. Temos um sistema judiciário, poucas pessoas governam sobre todo o sistema judiciário. Temos um sistema educacional e temos um sistema de trânsito, temos o sistema, que mais? Qual é outro sistema? Sistema de trabalho. Todo o sistema, para que lado que você se vire, você está envolvido num sistema. E esse sistema, ele foi corrompido, ele é corrompido porque ele foi criado por Satanás. O objetivo dele é
É um domina sobre muitos. E então a função nossa no mundo é iluminar. A função nossa no mundo é iluminar. Da mesma maneira que o sal cura e gera uma preservação, a luz tem que resplandecer. Então é uma questão de comportamento, é uma questão de modo de vida. A luz brilha, as pessoas do reino são como a cidade sobre um monte. Essa cidade não, irmãos, a luz não pode ficar escondida. Você não pode ser um agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é alguém que segue a Jesus. Ninguém sabe que você é alguém que anda no caminho do Senhor. Ninguém sabe nada. Você é um agente secreto. O teu modo de vida, o teu estilo de vida não influencia ninguém. Você não é luz. Você não é sal e você também não é luz. Não tem como esconder. Não tem como esconder, porque os sinais estão aí na sua vida. Eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas. E eu não fico chegando na casa das pessoas e ficar falando e pregando para as pessoas, porque eu não sou chamado para ir lá quando eu estou trabalhando. Eu não sou chamado para pregar, eu sou chamado para prestar um serviço. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas, esses dias eu fui atender uma cliente, ela disse assim, mas seu Fernando, eu não entendo, o que o senhor faz? Porque eu já trouxe outras pessoas aqui, eles fizeram o mesmo serviço, e amanhã, ou depois de amanhã, a piscina já está toda verde de novo. O senhor vem aqui, faz o seu trabalho, e às vezes passa 40 dias, a piscina está limpa, a água está cristalina. O que o senhor faz? Eu digo, olha, eu não sei o que os outros fazem, mas eu não faço nada demais. Mas eu comecei a perceber que essas características, elas são reflexo de que há um mover de Deus, há uma provisão de Deus, há uma manifestação de Deus naquilo que eu faço que chama a atenção das pessoas. E aí alguns eu até chego a dizer, não, mas isso é a mão de Deus, isso aí é a graça de Deus sobre a minha vida. Aí, então, eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa. Mas as pessoas perguntam porque elas observam alguma coisa. Hoje, nós, a igreja, a palavra de Deus diz, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Você sabe que um dia, a igreja, ela vai se tornar uma cidade. Você sabia disso? Ah, meu Deus, por que eu fui falar isso? Apocalipse 21, verso 10. Vamos lá no livro de Apocalipse 21, verso 10. Apocalipse 21, verso 10 e 11. Apocalipse 21, verso 10 e 11. 21, 10 e 11. Posso ler? Pode. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande, uma cidade edificada sobre um monte. E muito alta, e ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Não se pode... Você vê que as coisas estão lá na Bíblia, e elas não estão ali por acaso. Como eu disse domingo, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia se responde. Se você tiver tempo de parar, olhar e procurar, você vai encontrar. Então Jesus diz, agora, nesse tempo em que nós estamos aqui, nós manifestamos uma realidade do reino, mas depois que todas as coisas terminarem, nós vamos viver a manifestação do reino no governo de Cristo, tá? Então Jesus, embora ele não cite a igreja, mas ele fala da função da igreja, ser o sal, ser a luz. Nós somos a luz. Aí o que mais que ele coloca aqui depois? Então quando ele diz sobre a cidade que ilumina, ele está falando de uma questão externa. Ele está dizendo assim, você tem que influenciar de uma forma externa. As pessoas elas precisam olhar para você e elas precisam ver.
elas precisam ver que existe algo diferente na sua vida. Elas precisam ver que você é uma pessoa diferente. Isso é ser uma cidade edificada sobre um monte. Mas depois ele diz assim, ó: vós sois como uma lâmpada no candelabro, Mateus 5,15. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. E ele diz que nós somos uma lâmpada no candelabro. E alumia todos que se encontram na casa. Pergunta: o que é o alqueire? Alguém lembrou de procurar o que é o alqueire? Me responda o que é o alqueire. Do que Jesus está falando? Então, a cidade edificada sobre um monte é a igreja que ilumina, e o seu modo de vida é visto porque está aí, vamos dizer, é claro que existe alguma diferença ali. Então as pessoas enxergam essa diferença de uma forma externa, de uma forma clara. A gente vive num mundo egoísta e o povo do reino não é egoísta. O povo do reino está aí manifestando o reino, ajudando, socorrendo, praticando justiça. Porque as pessoas, de modo geral, estão interessadas cada um com o seu próprio umbigo. Então surge alguém que quer praticar justiça, todo mundo vê que você não é igual aos outros. Isso é visto externamente. Isso é ser uma cidade edificada sobre o monte. É a igreja influenciando a sociedade. Mas agora Jesus diz assim, agora não é uma cidade. Ele está dizendo que nós somos uma lâmpada que está colocada no candelabro. O que é o alqueire? Alguém respondeu? Não. Esse é, então, um segundo aspecto dessa luz. E ele diz aqui, ó, então iluminando os que estão de fora é a cidade sobre o monte. Agora ele diz que a gente é uma lâmpada que é acesa para iluminar os que estão dentro de casa. Então ele fala de iluminar de uma forma externa e ele fala de iluminar de uma forma interna. Você sabe que o alqueire não é um acessório de uma casa. O alqueire não é nem lugar para colocar lâmpada. O alqueire, pasme, o que Jesus coloca aqui? O alqueire é um instrumento, é uma forma de medir alimento. É um equipamento para medir alimento. Então ele diz assim, ó, você é uma luz, você tem que não só iluminar externamente, mas também iluminar por dentro, iluminar os que estão dentro da casa. Ou seja, num ambiente de trabalho, você é aquela pessoa que fica lá chorando e lamentando as suas dificuldades e tal. Você é uma pessoa que transmite paz para as pessoas que estão ali perto. Você é uma pessoa que transmite segurança para as pessoas que estão ali perto. Ou quando você começa a conversar, as pessoas ficam até com medo, porque você começa a falar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, que a sua vida é uma desgraça, que você está cansado de sofrer e que você está igual às pessoas do mundo. Ninguém sente segurança. Porque você internamente não transmite segurança. É isso que Jesus está dizendo. Ser uma lâmpada que está debaixo do alqueire. A lâmpada que é uma pessoa que está preocupada com todo tipo de coisa que está vivendo. Então, de repente alguém lá na empresa, ele tem mais fé, tem mais convicção de que Deus pode mudar as coisas do que você. Tem mais convicção de que Deus pode transformar as situações do que você, que é crente, que é cidadão do reino, que segue a um Deus das coisas impossíveis. Então esse alqueire é um tipo de vaso, é um tipo de cesto usado para medir grãos secos, para medir cereais, para medir alimentos. E você sabe que Jesus fala em Mateus 6:25. Mateus 6:25. Mateus 6:25. Já é 10 para as 9, eu tenho que terminar. Tenho que me encaminhar para o final. Mateus 6:25 diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, se Jesus acendeu uma luz na sua vida, porque essa luz foi colocada aí você pega essa luz e coloca debaixo do alqueire. O que quer dizer colocar debaixo do alqueire? Essa luz está escondida debaixo de todas as preocupações da vida que estão dentro do seu coração. Jesus disse, não, você acende uma luz e coloca no candelabro, num lugar alto, para iluminar todos que estão na casa. É mais ou menos assim, querido. A vida é difícil? Eu acredito que seja difícil para todo mundo. Eu acredito que todo mundo vive, às vezes, lutando com alguma dificuldade. E às vezes alguém é abatido no meio dos problemas. E agora, se alguém não crê em Deus, está lá abatido e sofrendo, o outro não crê em Deus, está lá desesperado, o outro está lá sofrendo terrivelmente. Aí você que é o filho da luz, você que é o filho de Deus, você aí fica 3 pessoas, cada um no seu canto chorando e lamentando as questões da vida. Onde está a tua fé? Onde está a tua convicção? Onde está a sua palavra de fé? A sua palavra de consolo? A tua palavra de que Deus pode mudar qualquer situação? Igualmente você está colocando essa luz debaixo de um alqueire. A luz que Deus acendeu na tua vida está debaixo dos problemas da vida, escondida, ao invés de estar colocada num candelabro iluminando. Onde as pessoas... Tem uma canção que diz assim, eu quero ser como um farol. Ou seja, você tem que ser a pessoa que tem que transmitir a segurança para a família, a segurança para as pessoas da sua casa, a segurança para quem se aproxima de você, de crer, de ter convicções de que Deus é aquele que pode e que vai resolver todas as questões. Então o povo de reino, ele precisa influenciar exteriormente e ele precisa influenciar internamente. Por isso que Jesus disse que a gente tem que ser como a luz que foi colocada, não se pode esconder a cidade, a influência externa. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, porque o alqueire é isso, é um cesto ou um vaso, alguma medida para medir cereais. Ela é colocada num lugar próprio que ilumina todos que estão fora. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Vou encerrar aqui esse pedaço, falta 6 minutos para mim terminar. A luz de vocês precisa iluminar. Esse texto é muito importante. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. Os outros vejam. A sociedade gabrielense precisa ver a luz que está em você, e eles vão ver essa luz que está em você através do quê? Das boas obras que vocês fazem. Das boas obras que vocês fazem. E vendo essas boas obras, eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos um projeto social. E quando alguém começa a elogiar e começa a falar, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são demais, vocês isso, eu sempre tenho o cuidado de colocar ali glória a Deus por isso. Nós que temos ali, que somos voluntários, nós que estamos ali trabalhando, nós que a gente prepara alimento, enfim, cada um na sua função, nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas a luz que ilumina. Mas o objetivo dessa luz que ilumina e que as pessoas veem as boas obras é apenas que o nome de Deus o Pai seja glorificado. Amém? Amém. Entenderam aí, pessoal? A influência do povo do reino, a influência interna, a influência externa, a preservação, preservar da corrupção, ser a luz para iluminar por dentro, a luz para iluminar por fora. Então, com essas palavras, a gente vai encerrar. Ninguém tem nenhuma pergunta aí, pastora? Se alguém... É um pedido de oração. Tem pedido de oração. Pediu oração a irmã Sandra Mara. Por ela e pela família, e a Dalila pelos pais. E por ela. Amém. Então nós vamos orar, queridos. E depois eu quero só dar os avisos dos nossos encontros. E foi um prazer
ter estado com vocês. A gente vai falar com Deus, a gente vai orar nesse momento, porque a gente sabe que se não for o Senhor, se não for a graça de Deus, a gente não consegue vencer. Talvez você está aí, você é luz, você é sal, e a tua luz está debaixo do alqueire. Você está perdendo noite do sono, você está preocupado com as questões da vida, você está ansioso pelas questões da vida, e Jesus vem e diz para você, não ande ansioso. Você está preocupado, coloca tudo isso nas mãos de Deus agora, porque não é pecado você estar preocupado, estar ansioso, tanto que a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se tem ansiedade no teu coração, se tem preocupação no teu coração, coloca isso nas mãos de Deus agora, entrega nas mãos dele, porque a Bíblia diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, consegue mudar o curso da vida? A nossa preocupação não consegue mudar nada. Então vamos entregar tudo nas mãos de Deus, e a nossa oração hoje vai ser essa, colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que gera ansiedade no nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Queremos orar pela família da irmã Sandra Mara, queremos orar pela família da Lila, e queremos orar, Senhor, por cada um dos nossos ouvintes nessa noite, que estão agora lançando diante de Ti, Senhor, toda a sua ansiedade. Esse homem, essa mulher, esse Teu filho que foi chamado para ser a lâmpada colocada no candelabro para iluminar a todos, mas que infelizmente pelas questões da vida, essa lâmpada está debaixo do alqueire, está debaixo de uma ansiedade, de uma preocupação, e não está conseguindo iluminar. Eu quero orar por essa vida, Senhor. Eu quero orar pelas questões que estão gerando tanta ansiedade e preocupação. A preocupação com a saúde, a preocupação, meu Deus, com o sustento, com a provisão, a preocupação com o pão de cada dia, a preocupação com o cuidado dos filhos. Meu Deus, nós entregamos agora nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra. A Tua palavra diz que és Tu quem levanta o homem do monturo. Tu és aquele que é o provedor, Tu és aquele que dá o sustento, Senhor. Por isso nós oramos por essa vida, nós oramos por esse Teu filho, por essa Tua filha, e nós queremos, Senhor, que agora, entregando nas Tuas mãos todos os motivos da sua ansiedade, que o Senhor possa tomar conta dessa casa, tomar conta dessa família, porque, Senhor, nós entendemos que o Senhor cuida melhor dos nossos filhos do que nós mesmos. O Senhor cuida melhor da nossa saúde do que nós mesmos. O Senhor cuida melhor das coisas do que nós apenas geramos ansiedade e preocupação. Oro, Senhor, pela provisão dessa casa, oro pelo sustento, oro para que as portas do trabalho se abram, oro para que haja salvação neste lar, oro para que Cristo entre nessa casa e que essa família seja salva, que essa família encontre o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, curai os enfermos, restaurai a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, no nome de Jesus. Que a Tua vontade e que o Teu reino venha sobre essa casa. Que a Tua vontade e o Teu reino venha sobre essa família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu quero terminar, falta 1 minuto, ou vai terminar aqui menos de 1 minuto, convidando você. Nós temos os nossos encontros no domingo, às 19 horas, Avenida Antônio Mercado, 2985, São Gabriel, aqui no bairro, na continuação da Coab aqui, no prolongamento da Avenida Antônio Mercado. Graças a Deus agora é tudo asfalto aqui, então você pode vir com segurança, tranquilo. Ficou muito lindo aqui esse trecho, inclusive. Nós temos o nosso encontro domingo às 19 horas. Temos na quarta-feira nossa live, esse Papo do Reino. E na quinta-feira nós temos o estudo da palavra. Amanhã é feriado e nós vamos ter o estudo amanhã. Eu tenho que encerrar esse estudo. Se eu não conseguir terminar amanhã,
vai ter mais uma semana, senão amanhã eu encerro essa parte do estudo sobre o Tribunal de Cristo. E no sábado a gente tem o projeto Moleque Boa Conduta na Escola Kaique. Esse final de semana não tem previsão de chuva, então a gente vai ter o projeto Moleque Boa Conduta. Vamos estar lá trazendo a palavra, praticando esporte, levando o lanche e abençoando as crianças que fazem parte desse projeto. Se você é desportista, se você gosta de esporte e você quiser ir lá nos ajudar a servir o lanche, a conversar com as crianças, enfim, fique à vontade, é só chegar ali na Escola Kaique, aqui em São Gabriel, e você será bem-vindo. A senhora tem uma palavra, pastor? Um bom feriado para todos. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E até amanhã no estudo para aqueles que... Até amanhã no estudo. Amanhã tem estudo, pessoal. Viu, Denise? Amanhã tem estudo. Denise, estamos esperando Denise tá aí? o chimarrão. Tá. Denise Oi, tá irmã aqui. Denise. Boa noite, irmã Denise. Amanhã a Júlia, a Denise, a Camila, a Pâmela, a Gessi, o pessoal que vem no estudo, vem amanhã. Se puder, descanse durante o dia e vem à noite, 7h30, para a gente estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, um bom descanso. A gente deseja que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz.